E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Epifânio Galan, esse aqui é meu canal Epifanias e a gente vai aqui para aula 5, né, de um total de 9 aulas do nosso curso de ondulatória. Nessa aula aqui sobre acústica, eu vou fazer com vocês a resolução dos exercícios propostos. Quais exercícios? Então, lá da página 516 do nosso livro Os Fundamentos da Física, volume 2, parte 3, dos autores Ramalho, Nicolau e Toledo, da editora Moderna. Bora lá? Então, o primeiro exercício é o 475. Quando o avião a jato passa sobre nós, temos a impressão de que o som provém de um ponto atrás do avião, numa direção que forma 45 graus com a vertical. Determine a velocidade do avião. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Para ajudar um pouquinho na compreensão aí do enunciado, eu fiz uma figurinha. Então tá aqui um avião, né? Quando ele passa aqui por nós, né? Vamos desenhar uma vertical aqui e aqui a gente, né? O ponto O, que eu vou chamar de observador ou ouvinte, né? Dependendo aí de como você gostar mais. E aí está escrito no enunciado que quem está ali no ponto O tem a impressão de que o som vem de um ponto atrás do avião, uma direção que forma 90 graus com essa vertical. Na verdade, o som vem de lá mesmo, né? Desde que o avião esteja com a velocidade menor do que a do som, certo? Então, o som vai percorrer aqui uma distância, né? De algum ponto aqui de trás de onde ele foi emitido, maior do que a distância que o avião percorreu. Tá? Isso porque o avião tem velocidade menor do que a velocidade do som. Pode ocorrer, naturalmente, da velocidade do avião ser igual à do som, como a gente discutiu na aula teórica, e pode acontecer do avião ter velocidade maior do que a velocidade do som, que é quando ele quebra a barreira do som. Bom, vamos fazer uma representação aqui do raio, né, da onda sonora vindo lá de um ponto que eu vou chamar de ponto P, e aí é dito que esse ângulo aqui parece ser de 45 graus, tá? Então vamos desenhar como 45 e vamos começar a escrever algumas coisas importantes. O ponto representando ali o biquinho do avião eu vou chamar de A, e aí eu vou calcular com vocês aqui a distância PA e a distância PO. Né? Por que eu vou calcular a distância PA e a distância PO? Primeiro, que elas têm algo em comum, que é o tempo. Né? O tempo que o avião demora para ir de P até A é o mesmo tempo que o som demorou para ir de P até O. Né? Porque justamente quando o avião está passando por aqui, o som chega aqui, né, no ouvido do ouvinte, aqui, né, do observador. Então, eles têm o tempo em comum. Tá? E a velocidade do avião é o que eu estou querendo, e a velocidade do som eu tenho. Vamos lá então, começar a desenvolver? PA, né, que é a distância que o avião percorreu de P até A, né, um certo delta S, aí, é igual à velocidade do avião, vezes tempo, portanto, o tempo é PA dividido pela velocidade do avião. Mesma coisa eu vou escrever em relação ao PO, gente. PO, que é a distância que o som percorreu para ir de P até O, é a velocidade do som vezes tempo, então tempo é PO dividido pela velocidade do som. Tá na cara? Tem o ΔT igual a PA sobre V avião e ΔT igual a PO sobre V som, que eu vou igualar esses dois carinhas, né? PA sobre V avião igual a PO sobre V som. Igualei, e você olha agora e fala, nossa, Epifa, legal, estou entendendo tudo. Porém, não sabemos nem o V avião, né, que é justamente o que o exercício pede, nem o PA, nem o PO. Tá bom, gente. Vamos deixar as velocidades do mesmo lado, por exemplo, lado direito, e as distâncias também do mesmo lado, né? Quer dizer, do outro lado, mas as duas juntas, né? Então, por exemplo, do lado esquerdo. E aí tem o PA sobre PO aqui. Eis que a trigonometria, como muitas vezes acontece, nos salva aqui nesse exercício, porque PA é o cateto oposto, se a gente pensar nesse triângulo aqui, né? Ó, tá? A este ângulo aqui de 45 graus. Olha lá, ó. Hipotenusa, né? Aqui é 90, né? Ó, tá? Então, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo de 45. Então, PA é cateto oposto e PO é cateto adjacente. Mas eu sei que cateto oposto dividido por hipotenusa é o seno do ângulo. Então, seno de 45 é PA sobre PO. O seno de 45 foi dado lá no enunciado igual a 0,7. Então, nós vamos substituir PA sobre PO por 0,7. E aí, multiplicando em x, V avião é igual a 0,7 vezes 340, que me dá aí 238 metros por segundo.
O próximo exercício é o 476, um exercício da VUNESP, numa experiência para determinar a velocidade do som. 2 observadores colocaram-se a uma distância de 5 quilômetros um do outro, munidos de um revólver e um cronômetro. O observador A acionou seu cronômetro no instante em que viu o clarão do disparo do revólver DB, tendo registrado que o som levou 15,5 segundos para chegar a seu ouvido. Em seguida, A atirou e registrou o tempo de 14,5 segundos até ouvir o estampido. Calcule a velocidade do som e a componente da velocidade do vento ao longo da linha AB. Então, para resolver esse exercício, eu fiz uma figura aí, né, uma representação. Ó. Aqui o observador A e aqui o observador B, separados pela distância de 5.000 metros. Então, vamos ver se todo mundo entendeu o enunciado. Tá? A pessoa lá em B, né, o observador B, ela vai dar um tiro, vai fazer um disparo, né, de preferência não no sentido de A, né, para não causar nenhum dano aí, né? E esse disparo, né, esse tiro vai gerar um clarão. Mas a velocidade da luz é muito grande, né? 300.000 quilômetros por segundo no vácuo, né? No ar também, aproximadamente isso. Então, quer dizer, para ela percorrer esses 5.000 metros aqui, o tempo é muito, muito, muito pequeno. Então, o observador em A praticamente vê o clarão no instante em que ele aconteceu, tá? E aí ele aciona o cronômetro e fica esperando até o som chegar, né? Já que o som se movimenta a uma velocidade aí aproximada, né, de 340 metros por segundo, que a gente acabou de ver no exercício 475. Nesse caso, a gente não sabe se vai dar isso, vamos fazer os cálculos, né, mas é próximo disso. Então, vai demorar algum tempo aí para chegar. O tempo que o observador em A anotou foi de 15,5 segundos. Beleza? Daí, houve uma troca, né, do experimento, o A vai dar um tiro agora e o B vai anotar. O B, repetindo o experimento do A, anotou um tempo de 14,5 segundos. Portanto, o som está demorando menos tempo para ir de A até B do que ele demorou para ir de B até A. Um tanto quanto estranho, né? Não, porque tem um vento aí, tem uma componente da velocidade do vento na direção AB. Então, o que está acontecendo é que o vento está empurrando a onda sonora no sentido de A para B, enquanto ele está dando aquela segurada, está atrapalhando um pouquinho o movimento da onda sonora no sentido de B para A. Tá? Então, a gente vai ter uma composição aí de duas velocidades, de A para B e de B para A, e é sobre essa composição que esse exercício aqui trata, né? Que esse exercício aqui versa de maneira geral. Se a gente não entender isso, a gente não consegue matar o problema. Temos os seguintes dados, gente. A velocidade do som do projétil na direção AB, representada aí, e o tempo 15,5 segundos. E lá do outro lado, né, da esquerda para a direita na tela aí, a velocidade do som do projétil nessa linha B, e o tempo que ele demorou foi de 14,5 segundos, tá? Então, aqui em amarelinho, a velocidade do vento que nós concluímos que tem que ser da esquerda para a direita, já que o tempo é menor, tá? Então, usando V igual a ΔS sobre ΔT, a gente vai pensar justamente nesse V aqui, em cada um dos casos. Então, esse V é uma composição de duas velocidades, a do som do projétil e a do vento, tá? Então, quando a gente pensa no trecho AB, a velocidade resultante é a velocidade do som do projétil mais a velocidade do vento. Então, a velocidade final, né, a resultante, cresce e é por isso que o tempo fica menor. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu encontrei 344,8 metros por segundo. Quando eu penso, então, no trecho BA, né, no som causado pelo projétil indo de B para A, então eu tenho como velocidade resultante a velocidade do som menos a velocidade do vento, já que está cada um para um lado. Maravilha? Fazendo essa conta aí, 5.000 dividido por 15,5, encontrei 322,6, ambas aproximadas, né? E aí vamos resolver um sisteminha agora com essa equação, né? Equação entre aspas, porque aqui é aproximado, né? E essa outra equação aqui de baixo, tá? Então eu vou resolver o sisteminha por adição, porque daí eu consigo cortar a velocidade do vento, né? É positivo em cima, negativo embaixo. Vsom mais Vsom é 2 vezes Vsom. 344,8 mais 322,6 dá 667,4. Velocidade do som vai ser 667,4 dividido por 2, o que dá 333,7. Para descobrir a velocidade do vento, basta pegar este carinha que acabamos de calcular e substituir ou aqui ou na equação de baixo.
Tá? Escolhe uma das duas, substitui e encontrei ali aproximadamente 11,1 metros por segundo. Partimos então para o 477. Um atirador ouve o ruído da bala atingindo um alvo 3 segundos após dispará-la com velocidade de 680 metros por segundo. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, determine a distância entre o atirador e o alvo. Tá aí nosso alvo, e aí eu fiz uma representaçãozinha aí para vocês. Ó, tem aqui a bala, né, o nosso projétil, e esse projétil, essa balinha vai se movimentar lá na direção e sentido do alvo, até atingir o alvo. Puxa, atingir o alvo. Viu a sonoplastia aí? Então, eu quero recordar algumas coisas importantes aqui, né? Essa aqui é a nossa distância, que eu vou chamar de ΔS, tá? E aí, usando velocidade igual a ΔS sobre ΔT, aqui é a velocidade média, né? Mas se a gente considerar que ela é constante, posso tirar o mzinho daqui. Eu sei que tempo é ΔS sobre V. Né? Jogo o tempo para lá, multiplicando, jogo o V para cá, dividindo. Então, tempo é ΔS sobre V. Então, eu posso dizer que o tempo que a bala demorou para ir desta posição inicial até o alvo corresponde ao ΔS, que é essa distância aqui, dividido pela velocidade da bala. Aí a bala bate lá e gera um som. Esse som se propaga aqui da esquerda para a direita com uma certa velocidade que eu chamei de V-som. Velocidade do som, nesse caso, no ar, tá? O tempo que o som demorou para ir deste ponto aqui até o ouvido, né, do atirador, eu chamei de ΔT som e ele é ΔS dividido pela velocidade do som. Daí você fala, Epifa, por que você escreveu os dois tempos? Ora, gente, o exercício nos forneceu um dado extremamente importante, 3 segundos. Tá? Ele falou que esse 3 segundos aqui é o tempo que se passou desde o momento em que o atirador disparou a bala até o momento em que ele ouviu o som da bala tocando o alvo. Aí você fala, Epifa, então quer dizer que esses 3 segundos aqui é o tempo que a bala demorou para ir, somado com o tempo que o som demorou para voltar. Exatamente, meu querido, minha querida. Exatamente isso, tá? Então, simplesmente eu vou escrever 3 igual a ΔS sobre V bala mais ΔS sobre V som. E aí, eu tenho V bala, eu tenho V som, faço essa soma aí, né? Preciso fazer o MMC entre 680 e 340, que é 680, e aí opero, encontrei que 3ΔS é igual a 680 vezes 3, e que ΔS, então, é 680 metros. Vamos para o próximo, então, que é o 478. Uma martelada é dada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade encontra-se um indivíduo que ouve 2 sons, com uma diferença de tempo de 0,18 segundos. O primeiro se propaga através do trilho com velocidade de 3.400 metros por segundo e o segundo através do ar com velocidade de 340 metros por segundo. Determine em metro o comprimento do trilho. Então vamos lá, gente. Vamos pensar juntos aqui, ó. Você tem um trilho, tem uma pessoa de um lado do trilho e ela, por exemplo, né, para ilustrar aqui nossa interpretação, ela vai encostar o ouvido no trilho aqui, ó. Aqui minha mão é o trilho, ela vai encostar aqui, ó. Encostou, certo? E aí a pessoa do outro lado vai mandar uma martelada. Pem! Vimos na aula teórica que o som se propagando no metal tem mais velocidade do que o som se propagando no ar, né? Se a gente lembrar que a velocidade do som no meio é igual a raiz quadrada de K vezes T, é claro que a gente vai depender da temperatura. Mas aí, por se tratarem de meios cuja atomicidade é muito diferente, né, o metal e o ar, com certeza a propagação do som no metal vai ser com velocidade maior, beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou começar escrevendo justamente que a diferença entre os tempos é de 0,18 segundos, tá? Escrevi. Epifa, por que você colocou tempo do som no ar menos tempo do som no trilho e não ao contrário? Porque o tempo do som no ar eu sei que é maior, uma vez que no ar o som tem menos velocidade, tá bom? Então, se eu tivesse escrito ao contrário, daí aqui não seria 0,18, mas sim menos 0,18. Então, tomei esse cuidado aqui para não correr riscos aí na parte matemática no desenvolvimento do exercício. Acontece que a gente sabe que tempo é ΔS sobre V. Fizemos isso nos exercícios anteriores, tá? Então, eu vou substituir o ΔT do som no ar por ΔS sobre a velocidade do som no ar e a mesma coisa para o trilho. O ΔS
é igual, é a distância da martelada até o ouvido. A velocidade do som no ar eu tenho, a velocidade do som no trilho eu também tenho, basta substituir e aí operar, né, gente? MMC entre 340 e 3.400, e aí resolve lá a expressãozinha matemática, vou encontrar que ΔS é igual a 68 metros. Então, se você tiver nas condições de velocidade dadas aí, né, um trilho de 68 metros de comprimento vai gerar uma diferença de 0,18 segundos entre os dois sons. É uma diferença interessante já para ouvir. Sei que é um experimento bem difícil de fazer, né, na prática, mas é interessante, porque como está acima de 0,1 segundo, que é a chamada persistência auditiva, né, na aula de qualidades fisiológicas do som a gente trata disso, então dá para distinguir com clareza os dois sons, né? Seria bem legal fazer esse experimento. O 479 é extremamente parecido com o 478, só que agora ele deu as duas velocidades e deu também o comprimento do trilho. E aí agora ele pede justamente a diferença entre os dois tempos. Repara que no anterior ele deu essa diferença dos dois tempos, que era 0,18, e pediu o comprimento do trilho. Agora ele inverteu, né? Então vamos resolver? Então a gente começa escrevendo essa diferença, e eu chamei essa diferença de ΔT, só, tá? De novo, escrevi o tempo do som no ar antes do tempo do som no trilho, porque ele é maior, para não correr risco de encontrar um negativo aqui. E aí substituir por ΔS sobre V, né, gente? Só que agora o ΔS e o V eu tenho, né, tanto para o caso do som como para o caso do trilho. Então, fazendo as contas aí, encontrei que o tempo é de aproximadamente 6,5 segundos. O próximo exercício é o 480, fala assim, ó. Dois alunos, Pedro e Rafael, realizam um experimento para determinar a velocidade escalar média de um carro num determinado trecho de uma rodovia. Eles se postam nas margens da estrada, estando Rafael 170 metros à frente de Pedro. Quando o carro passa por Pedro, imediatamente ele soa um apito. O som do apito é recebido por Rafael, que nesse instante aciona um cronômetro e marca o intervalo de tempo de 8 segundos até o carro passar por ele. Sendo a velocidade de propagação do som no ar igual a 340 metros por segundo, determine a velocidade escalar média do carro no trecho em questão. Então vamos pensar um pouquinho, gente. Ó. Então aqui os dois amigos, os dois alunos, tá? O Pedro atrás e o Rafael na frente, tá? Um carro vai passar por aqui, ó, paralelo a eles, já que eles estão na margem. Quando o carro passa pelo Pedro, o Pedro dá uma apitada, soa um apito, tá? Todo mundo sabe que o som do apito demora um pouquinho para chegar até o Rafael. Quando o som do apito chega ao Rafael, ele aciona um cronômetro. E quando o carro passa por ele, ele aciona o cronômetro de novo. Esse tempo foi de 8 segundos. Percebe então que, na verdade, o carro demorou um pouquinho mais de tempo para percorrer a distância do Pedro até o Rafael, né? Porque há aí um acréscimo que nós temos que fazer no tempo total do tempo que o som demorou para chegar até o ouvido do Rafael, que foi o instante que ele acionou o cronômetro. Enquanto o som chegou até lá, o carro andou um pouquinho. Legal? Tranquilo de entender isso? Então, acho que a primeira coisa que nós temos que buscar aqui nesse exercício é quanto tempo o som demorou para percorrer essa distância aí de 170 metros, que é a distância do apito, né, onde estava o Pedro, até o Rafael. Bora lá? Então, calculando aí o tempo do som, basta dividir a distância, que é de 170 metros, pela velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo, isso dá meio segundo. O som do apito demorou meio segundo para chegar até o ouvido do Rafael. E o carro, do momento em que ele acionou o cronômetro até o momento que passa por ele, demora mais 8 segundos. Portanto, o tempo total que o carro demorou para percorrer a distância do Pedro até o Rafael é de 8 mais meio, né? 8,5 segundos. Esse é o tempo real, o tempo verdadeiro que o carro demorou para percorrer esses 170 metros. Como eu tenho a distância e tenho tempo, eu vou usar o velho e bom V igual a ΔS sobre ΔT. E aí, substituindo ΔS por 170 e ΔT por 8,5, eu encontro 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do carro. Quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe extremamente importante. Note que os exercícios que fizemos até agora,
praticamente não usa nada de ondas. Claro que existem alguns conceitos aqui de ondas sonoras que estão sendo usados, que a gente está pensando neles, mas as técnicas matemáticas empregadas nas resoluções dos exercícios são técnicas simplesmente da cinemática. Simplesmente matéria ali do 9º ano, começo do 1º ano, movimento uniforme e exercícios desse tipo aí. Então, esse capítulo é muito importante para a gente compreender o começo da acústica, compreender o que são ondas sonoras e, ao mesmo tempo, fazer uma bela revisão aí de cinemática. Bora para o próximo? 481, as ondas mecânicas longitudinais de frequências compreendidas entre 20 e 20 mil Hz constituem o que nossos ouvidos interpretam como som. E aí, entendeu essa frase? O que nós chamamos de som? O que é uma onda que é identificada como um som? É uma onda mecânica longitudinal cuja frequência está entre 20 e 20 mil Hz. Se a frequência da onda mecânica longitudinal estiver abaixo de 20 Hz, nós a chamamos de infrassom. Se ela estiver acima de 20 mil Hz, nós a chamamos de ultrassom. Quais são os valores do comprimento de onda nos limites da faixa das ondas sonoras no ar? A velocidade de propagação do som no ar é cerca de 340 metros por segundo. Então está aí um exercício que também não vai usar a teoria das ondas sonoras especificamente, mas agora já usa um pouquinho da ondulatória, né? Já vai usar aí a nossa equação fundamental da ondulatória, né? O velho e bom V igual a lambda F. O V é a velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo, e aí nós vamos aplicar a equação fundamental da ondulatória para os dois casos, né? Para as duas frequências, né? Frequência de 20 Hz, 340 igual a lambda vezes 20, o lambda aí de 17 metros, né? Então, a onda sonora aí do limite inferior, né, a onda sonora com frequência de 20 Hz, tem um comprimento de onda de 17 metros, é uma onda gigante, né, bem esticadona. Aí. E já para os 20 mil Hz, fazendo a mesma operação, vou encontrar 0,017 metros, né, 1,7 centímetros. Então, a onda de 20 mil Hz, né, a onda que está no outro extremo aí, né, do audível, né, ela já tem um comprimento de onda de 1,7 centímetros. E finalmente chegamos no último exercício, um diapasão que vibra na frequência de 440 Hz é posto a vibrar dentro da água destilada, onde as ondas sonoras se propagam com velocidade de 1.404 metros por segundo a 0 graus Celsius. Determine o comprimento de onda das ondas sonoras produzidas na água destilada a 0 graus Celsius. Está tudo ocorrendo dentro da água destilada a 0 graus Celsius. Foi dada a frequência, foi dada a velocidade. Brincadeira, né, gente? V igual a lambda F. Está aí, lambda aproximadamente 3,2 metros. Chegamos aqui no final da nossa aula 5, aula sobre acústica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí para ajudar o canal. Se inscreve também no canal e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Compartilha esse vídeo aí com os amigos, de maneira geral com as pessoas aí que você conhece, que queiram aprender física. Beijo para todo mundo, fui!